Este é o Ho'oponopono mágico inspirado nos ensinamentos da Betty Russo, uma prática poderosa de cura interior que está limpando agora todos os bloqueios de sua mente inconsciente. Tudo aquilo que impediu a entrada e a permanência do dinheiro da sua vida começa a ser dissolvido neste momento. Esse vídeo foi criado com base em tudo que eu venho aprendendo e sentindo através desse método. Apenas ouça, especialmente antes de dormir. Agora vamos começar. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Meu trabalho ideal chega até mim com facilidade. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo.
Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu sou valorizada e muito bem remunerada. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O dinheiro flui com leveza na minha vida. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional
bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Meu trabalho ideal chega até mim com facilidade. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Minha atividade profissional
bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu sou valorizada e muito bem remunerada. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. O dinheiro flui com leveza na minha vida. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada. Eu sinto muito,
por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Meu trabalho ideal chega até mim com facilidade. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu sou valorizada e muito bem remunerada. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo.
Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha atividade profissional, bem remunerada e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Agora, respire fundo. Algo dentro de você já mudou. Caminhos começaram a se abrir e o seu trabalho bem remunerado já está sendo direcionado até você. Ouça por 21 dias e observe sua realidade se transformando. Apenas continue e confie.